aí temos a estreia de uma nova voz aqui falando conosco, que é a Nayara Matheus. E aí, Nayara? E aí, Hubert, tudo bem? Tudo joinha? Tudo certo. Um pouco nervosa aqui na estreia, Imagina. mas vai dar tudo certo. Não, esse lobby aqui é tranquilo. Você já teve o episódio que a gente gravou apresentando vocês e agora a gente vai tocar em frente aí. Bora. Bora que bora. E o nosso convidado de hoje é um grande amigo, um grande conhecido, é uma pessoa que é conhecida do Hotelier News, da minha carreira, de grande parte de pessoas do mercado aí, um professor, um formador, um grande gestor, meu querido amigo Jefferson Munhoz. Olá, senhor Uber. Oi, Nay, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de ter convidado para falar um pouquinho, trocar uma ideia com vocês nesse nosso dia a dia, né? Do momento que a gente vive, tanto profissional como também pessoal, né? Como você falou, né? Todos nós temos vida. Todos nós temos todos vida. Nós queremos ser felizes. Eu acho que esse é um tema, né? Tava assistindo aqui, né? Um outro bate-papo que vocês estavam tendo e isso é um tema muito importante, né? A felicidade. Legal, legal. Mas, Jefferson, é o seguinte, vamos começar do começo. Sim, senhor. Quem é o Jefferson, desde o pequeno Jefferson, antes da hotelaria? Ups! O Jefferson, ele... né, de Osasco, aqui, Grande São Paulo, estudou na Fundação Bradesco, né, a famosa Fundação Bradesco, teve a oportunidade por estudar na Fundação Bradesco, começar a sua carreira profissional como bancário. 13 anos de idade, naquela época que a gente, né, tinha esta oportunidade de começar cedo no trabalho, então comecei lá quando eu me formei, né, na 8ª série, né? No Bradesco mesmo? No Bradesco mesmo, na fundação. Fazia os cursos profissionalizantes e você ia, né, era, né, alocado em alguma área do banco. Eu tive o prazer de trabalhar na área de recursos humanos do Bradesco. Comecei como contínuo. Saí lá em 1991, né, 2001, olha, quem diria, podia ser, né? Mas em 1991, quando eu me formei, né, e na Fundação Bradesco, então, 8º, comecei a trabalhar, depois o banco tinha os seus colegiais técnicos, né, hoje que está voltando isso, né, dos colegiais técnicos, as formações universitárias técnicas, eu acho isso muito legal, né, é muito comum em outros países, né, a pessoa não fazer uma formação tão analítica, né, e sim mais profissional. E lá tinha, né, formação em processamento de dados, eletrônica, administração e turismo. E eu fui fazer turismo. Por que cargas d'água? Não sei. Não sei se eu estava na área de recursos humanos. Quando eu era pequenininho, meus pais gostavam de viajar bastante. Até meus pais... mas não tinha nenhum parente, nada, ninguém tinha trabalhado no setor. Ninguém no setor. E aí eu fui fazer turismo. E óbvio, né, fiz turismo, e depois, quando eu fui, né, entrar na universidade, na Anhembi Morumbi, onde eu me formei, eu fui fazer turismo também. E aí quando eu me formei, né, na universidade, que eu comecei a buscar um emprego na área de hotelaria, né, porque eu me identifiquei com hotelaria, não me identifiquei na área de planejamento, não me identifiquei na área de agência de viagens, eu queria trabalhar na hotelaria. Sem nenhum, assim, às vezes coisas que não são explicáveis, né? Você gosta, acha que é interessante e foi. E aí eu comecei minha carreira. Na verdade, minha carreira começou, né, na Rede Eldorado de Hotéis, que foi uma rede brasileira, né? Acho que naquela época era uma das maiores redes hoteleiras. Ninguém falava de redes internacionais no Brasil. Existia a Novotel, existia a Parthenon, nem se chamava Accor naquela época, né? Tinha o Sheraton, que agora, né, do grupo português, que agora me fugiu o nome. Tinha o Hilton lá na Ipiranga, que eu olhava assim, né? Teve uma segunda fase de hotelaria, que eu trabalhava no escritório ali perto, que eu falava, eu vou trabalhar numa rede internacional, e olhava o Hilton e a Ipiranga. Mas eu fui trabalhar em reservas da Rede Eldorado, né, ali na Alameda Santos, 1787, 11º andar, né? O primeiro emprego na área a gente nunca esquece. Nossa, que memória. Que memória. Com a família Arançã, né, o grupo Arançã, e fiquei lá 1 ano e meio. Comecei atendendo reservas, telefone, né, que é o que tinha naquela época, né? E ajudava na área de eventos, mandando proposta de eventos. E aí, nessa de atender um cliente de eventos, né, um outro grupo hoteleiro, né? Nem um grupo hoteleiro, né? Um grupo
na área de turismo, que era Interamerican, da família Roman. Sim. Né, eu atendi lá o seu Ricardo Romão, o pai. Ele falou, nossa, meu filho, né? Você atende tão bem, né? A gente está precisando de gente aqui para fazer a área comercial, né? Nessa área de eventos. Eu tenho um hotel, o Delfim Hotel Guarujá. Você não quer vir aqui conversar comigo? Novinho ainda, né? Tava começando, ingressando. Flor da idade. Vamos lá, vamos conversar. E fui trabalhar, né? Deu certo a conversa e fui trabalhar com o Ricardo Román, que era o filho, né? Sim. Do seu Ricardo pai, Ricardo Román Júnior, e fui trabalhar com ele. Eu não sabia nada de vendas, ele não sabia nada de hotelaria, e a gente se juntou para começar a fazer um trabalho para o Delfim Hotel Guarujá, que ele queria fazer uma reformulação. E fiz isso por 2 anos. Legal. Foi quando eu falei, acho que agora eu tô bom, consigo trabalhar lá no Hilton ou algo similar, né? E comecei, já posso deixar um currículo. já posso ser grandinho. E fui buscar alternativas, né? Na época eu fui chamado para trabalhar, né, no Hilton e fui chamado para trabalhar, na época, no Novotel, né? Que era conhecido como Novotel na época. O Morumbi. O Morumbi. Mas, no fundo, não era para ser, né, Novotel Morumbi. Era para ser o primeiro colaborador da nova fase da empresa Accor, né? Que era a fase de juntar todo mundo no mesmo guarda-chuva, né? A chegada do Firmino Antônio, que era o presidente da Accor, e que o Firmino Antônio abraçou a responsabilidade da hotelaria, e essa junção. Então, eu fui contratado pelo Manuel Carlos, que você conhece também, Carlos, né? Sim. A Nai não, né? Acho que não é da época dela, não tinha nem nascido nessa época. Nessa época eu tava pensando ainda, o que eu vou fazer na vida? E olhe lá se tava pensando, acho que ela não tinha nem nascido. E o Manuel Carlos falou, você vai ficar aqui no Novotel Morumbi, mas a gente vai fazer um projeto de multimarcas, começar a fazer. E aí eu falei, eu vou te ensinar você a ser um melhor vendedor, né? No caso dele, você vai me ensinar um pouco o que é ser hoteleiro. E foi assim que a gente começou. Eu comecei na Accor. E aí eu fiquei 6 meses lá no Novotel Morumbi. Quando abriu um espaço, né? Um espaço mesmo, porque não tinha vaga na sede, que era ali na Nelson Hungria, que era ali do lado, no Novotel Morumbi. Eu me mudei fisicamente. Aí nós fomos para o Centro Empresarial de São Paulo e 2 meses no Centro Empresarial de São Paulo, nem 1 ano depois de eu ter me mudado para o corporativo oficialmente, veio a proposta, né? De cuidar lá do Nordeste, né? De trabalhar como gerente de vendas do Sofitel São Luís. E eu falei, São Luís do Maranhão. Não conheço nada. E aí o Manuel Carlos e o Francisco Esteves, que era o diretor de operações na época, falaram, vai lá, conhece São Luís do Maranhão e volta e você me dá uma resposta, você quer ou não. E fui para lá, conheci a cidade, conheci o destino, falei, também sou novo, não tenho muito o que perder na minha vida, se não der certo, pego o avião E volto. E fui. Fiquei durante 4 anos e pouco, não sei precisar, 4 anos e 3 meses, mais ou menos, em São Luís do Maranhão. Foi uma experiência incrível, né? Porque eu estava comentando nesse final de semana com um funcionário meu lá em Natal, que a gente estava conversando sobre isso. Falei, em São Luís do Maranhão era quase que um rei, né? Porque era a pessoa super conhecida na cidade, toda semana estava nas colunas sociais, aparecia na Globo, no SBT, em todos os canais televisivos, como uma referência do turismo e hotelaria. Premiação de celebridade, sabe? Sim. Aquelas coisas, coisas de cidades pequenas, né? Sim. Em que um hotel como o Sofitel na época eram super importantes. Tudo de evento, seja corporativo, seja empresarial, Acontecia e lá, seja né, de eventos e festas sociais, acontecia lá. Então você era uma referência. Na época, o meu gerente geral, o Pedro Giacometti, ele era bem low profile, ele não gostava de estar no front, não gostava de aparecer. Então, quem aparecia era o Zezinho aqui, que botava a cara e virava. Isso, quem dizer, não gosto disso, não faz parte do meu portfólio, quando tem, eu vou dizer, uma das coisas que me fez pensar, volto ou não volto para São Paulo, foi isso, né? Todo esse glamour. Toda essa glamour, atenção, né? essa questão, porque realmente você se sente diferente, né?
E quando você volta para uma cidade grande como São Paulo, que foi o caso, para abrir o Novotel Center Norte, Você com só o mais Pola, um, né? né, e com uma equipe, né, João Venance, que faz parte até da Hotel Quero hoje, trabalha comigo, né, meu diretor financeiro, uma equipe legal, né, mas você perde um pouco disso, né, Uhum. então você sente falta, o ser humano sente falta do status quo. Sim. Por mais que não sou uma pessoa que gosta de aparecer tanto assim, mas é legal ser conhecido e reconhecido. Não vou dizer, não, que a gente não gosta disso na Com vida, certeza. né? E foi muito interessante isso lá em São Luís do Maranhão, né? Porque eu tenho coisas até hoje. Outro dia eu encontrei com o Nedilson, que é um colunista social, ele já mandou lá, me botou, encontrei com o Jefferson no Rio de Janeiro, né? Leio o pessoal do Softel, bababá. Então, Legal. você gosta. E depois eu voltei para São Paulo, né? Voltei pro Novotel Center Norte para abrir esse hotel que na época era um grande desafio da família Baumgart, na Zona Norte, sem nenhum tipo de clientela corporativa, dependendo das feiras e eventos do Expo e Sim. do AMB. Quando você voltou para São Paulo, você sentiu um mercado muito diferente do que quando você foi para São Luís? Não, eu acho que não, porque a gente dependia muito, né? O Softel dependia muito de algumas grandes empresas, os processos eram os mesmos, as RFPs, naquela época, todas preenchidas manualmente, você tinha que transmitir por fax, né? Aquela coisa era muito mais trabalhoso preencher RFP do que agora, né? Hoje está muito mais fácil, mais sistêmico. Então, os relacionamentos com os receptivos do Rio de Janeiro, na época tinha um mercado europeu que visitava São Luís do Maranhão, por ser uma cidade fundada por franceses, então a gente tinha isso, né, forte, as operadoras também para o segmento de lazer, então a gente não perde isso. A grande diferença é que em São Paulo, se você ser um bom profissional, você se dá bem. No Nordeste, até hoje, é por isso que eu estava falando com o meu funcionário, né, que ele está lá há um ano, ele está se adaptando aí no Nordeste, eu falei assim, você tem que aniversário de batismo do seu cliente, porque além do lado profissional, o relacionamento, o ser conhecido, participar do jogo político, né, e social é muito importante. Traz os negócios para o hotel. Sim, com né? certeza. Então, às vezes o Sarney, a Rosiana, chegavam lá no hotel, e como vai o nosso hotel, né? Porque eles consideravam donos do hotel, porque eles cederam o terreno, né? Sim. Para a época do quatro rodas, que antes de ser Softel era quatro rodas, né? Foram os primeiros resorts do Brasil, né? O Civita construiu, né? Salvador, Olinda e São Luís. Sim. E, então eram belíssimos produtos e eles consideravam, né, dono, né? Não dono no sentido, mas responsável por aquilo. Então ele fala, como está o nosso hotel? Está tudo bem? Então isso é diferente, né? Você convém saber tudo o que acontece. Então eu acho que a grande diferença profissional, quando você vai para o Nordeste, é você ter que se adaptar a estas características, que às vezes aqui em São Paulo é papum, Sim. e hoje cada vez mais. Sim. No passado ainda tinha pouco mais de relacionamento, hoje é papum. E lá ainda é papum, mas tem um social muito Ainda forte. tem. Então você tem que fazer relacionamento com o pessoal do Sebrae, tem que fazer relacionamento com o cerimonial do governo, isso tem que ser BFF. Tem que tomar Usando bom português, tem que ser um BFF. Tem que tomar bastante café, né? Tem. Não, tomar café, fazer churrasco, ir participar, Sim. é diferente. É diferente e funciona assim. Isso não significa que é ruim. Que é ruim, não, é característica. Característica. E como essa experiência lá moldou o hoteleiro que você é hoje? Olha, a gente vai mudando de empresas, mudando de líderes e mudando de mercados, e você muda, não tem jeito. Sim. Então, quando eu era aqui, eu era muito objetivo, prático, e chegando lá, eu tive que me transformar, eu tive que fazer esse lado que para o Jefferson não era fácil, que era se relacionar, amizade. Putz, tinha festa lá do Lobão, né? Da família Lobão. Haja bateria social, né? Tinha festa do Cafeteira, tinha que ir lá participar, tinha lançamento da Universidade do Selma, né? Com o evento que, sabe, talvez aqui em São Paulo você não participaria. Vamos lá, tinha um batizado, como eu falei, batizado, aniversário de não sei o que lá.
você ia e estava junto, porque dali você sabia o que ia acontecer e você estava à frente, né? É muito diferente. Então, isso abriu as portas para mim enxergar este lado relacional que eu era muito distante, Uhum. né? E que quando eu voltei, foi muito interessante, porque quando eu voltei, eu fui para o Novotel, Center Norte, fiquei 1 ano e meio só. Aí eu fui dar aula, né? Então, eu comecei a receber grupos da Uninove ali do lado, né? A Vila Uninove. Maria, Aham. né? A Uninove é 10, né? Eu lembro Uninove dos é nomes 10. até. E aí eu comecei a receber esses grupos e me convidaram para dar aula. E eu fui dar aula lá. Sim. Então, isso já me ajudou a ser professora, a ser mais carismático, a estar mais presente Mas com antes o disso, você nem aluno. pensava em ser professor. Não, Nunca tinha passado na tua cabeça. nem pensando nisso. E aí eu gostei daquilo, né? Eu falei, pô, é legal ser professor, né? É legal você encontrar pessoas, né? A gente trabalhou junto, né? Com a Carla, Sim, sim. né? Com a Com a Flávia, Flávia, que foram toda uma meus galera. alunos e depois trabalharam na Cor, foram, né, pessoas que eu tive a capacidade, a oportunidade de liderar Sim. e que eu vejo que cresceram, se desenvolveram e é muito legal isso, né? Você falar que assim, você plantou uma Plantou uma pequena semente. sementezinha nesses profissionais e com a sua ajuda e de outros professores e de outros profissionais, essas pessoas cresceram e se desenvolveram. Então é muito legal, eu acho que é muito importante quem está na área ter essa consciência, né? A gente reclama do mercado, dos profissionais, a gente está falando aqui no off, né? Sim. Dessa questão de mudar, né, o nosso cenário, tornar o cenário mais atrativo. A gente precisa, né, nós que estamos no mercado, nós precisamos ir para as escolas, ir para as universidades e falar o quanto é legal trabalhar, o quanto rala pra caramba, rala, tem dias difíceis, tem problemas graves para resolver, tem. Mas do outro lado é tão gratificante ver o sorriso das pessoas e as pessoas chegarem para você, nossa, esse evento foi 10, nossa, minhas férias foi excelente, eu nunca tive umas férias tão legais, né, aqui nesse seu resort, nesse seu hotel. Então isso é bom, de você lidar com pessoas, de ver momentos importantes daqueles profissionais e você tá ajudando. Sim. Exemplo, aquele evento de lançamento de um carro, de um produto, ser excepcional e aquela, sabe, você vê o presidente da empresa sorrindo, você vê a pessoa que te contratou sorrindo, você fala, poxa, Todo mundo contente, né? todo mundo contente. Então é muito legal isso. E aí depois de Novotel, aula, eu fui trabalhar no corporativo. Sim. De novo, voltei para o corporativo da Cor como gerente regional de venda São Paulo e já foi, né? Gerente regional de venda São Paulo, gerente regional de venda São Paulo interior, primeiro São José, depois o outro lado Campinas, depois eu virei gerente nacional de vendas na Cor, responsável pela área de mid-scale. Né? Então, cuidava na época, eu tinha 93 pessoas na minha alçada, e eram quase 90 hotéis, e eles todos tinham que reportar, né? E eu tinha aí quase que um caixeiro viajante, né? Não, porque você viajava muito. Você viajava muito. Tinha que estar presente. Porque, gente, eu era uma dessas 93, tá? Então, era muito engraçado porque a gente sabia que você tinha pousado quando começava a chegar os seus e-mails. Né? Naquela época tinha WhatsApp. E como que era o Jefferson líder? Ah, agora é o momento, Brasil. Eba, quero ouvir agora. Não, cara, acho que eu tenho... Uma das felicidades que eu tenho aqui no Love Talks é de conversar com pessoas que foram significativas na minha carreira. E o que eu posso dizer é que o Jefferson foi significativo. E você sabe disso que eu já te falei várias vezes. Mas Claro. Ele foi significativo porque ele conseguiu montar a equipe que era uma equipe que ele desenvolvia de verdade. Entendi. E ele desenvolvia no sentido de... Por incrível que pareça, por mais que você viajava muito, enfim, ele conseguiu montar uma equipe que teve uma união nacional. As pessoas se gostavam, as pessoas se ajudavam, as pessoas gostavam de estar juntas. É um desenvolvimento humano, não desenvolvimento só profissional, totalmente né? humano. E ele conseguiu fazer com que a maioria de nós, assim, a maioria conseguisse realmente se desenvolver. Eu lembro muito bem que eu estava há 3 anos aqui no centro, né, e tal, no Novotel Jaraguá. Aí o Diogo, que já tinha conversado aqui com a gente e tal, enfim, ele virou e falou assim que eu também estava de boa,
tranquilo, morando do lado do hotel, trabalhando bem, batendo meta, tendo resultado, tal, tal, tal. Aí teve uma vez que ele me perguntou assim, e aí, pra onde você quer ir, né? E agora, né? E aí tava abrindo hotéis no norte, no norte e nordeste. E tinha um novo hotel que eu acho que era em Palmas, era uma coisa assim. Eu falei, Jefferson, eu queria ir pro norte ou nordeste, eu queria sair um pouco de São Paulo. Aí, sabe pra onde que ele me mandou? Pra onde? Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Bate? Mas foi muito legal, foi um momento bom. E emendando na pergunta dela, quando você assumiu essas equipes maiores, você sempre teve essa mentalidade mesmo desse desenvolvimento? Foi uma coisa que para você ou você foi naquele momento vendo assim, pô, aqui eu tenho uma oportunidade de desenvolver pessoas? Eu acho o seguinte, né? Quando você tem um desafio tão grandioso e com pouco braço, né? Era eu para cuidar dessas pessoas. Tinha a Carlinha, né? Que era minha assistente, que me dava suporte, né, administrativo. E eu tinha que estar viajando e tinha que estar acompanhando os resultados, conversando com as equipes, formando essas equipes e também orientando gerentes gerais, né, a lidar com a equipe no dia a dia, né? Então, você tinha esse outro papel, né? Então, eu falei, a única forma de conseguir isso é criar uma mentalidade única, um modelo de trabalho único e fazer com que eles tenham esse senso de ajuda mútua, né? Então, se a pessoa lá em Manaus visitar uma empresa na Zona Franca e gostar e falar, poxa, eu preciso vender o Novotel Jaraguá aqui, porque tá lá o Uber, é meu amigo, é gente boa, é do bem, a turma toda, ele vai vender não pelo negócio. Sim. E eu sempre falo isso, né? Eu falo que quando você tem uma rede que precisa usar esse conceito de multimarca, primeiro tem que ir pelas pessoas e não pela obrigação, porque quando vai pela obrigação, não funciona. A pessoa olha para o próprio umbigo. Tem que ir pelo O umbigo dele é propósito, aquele né? hotel. Exato. Ele é pago por aquele hotel, o gerente geral vai pegar ele por aquele hotel, né? Então ele vai deixar, ou se ele não tem vínculo e não tem não é hospitalidade, gera hospitalidade, então se o Uber vendeu o meu hotel para um grupo, eu tenho uma obrigação de gerar um negócio para ele. Quando isso começa a virar uma bola de neve, funciona naturalmente. Então, todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, todo mundo fala a mesma língua. Então, esse conceito de estar próximo, formando e trazendo, criando um grupo homogêneo, foi a única forma que eu vi de trazer resultado num desafio tão grande que eu tinha. Sim. Né? Então, foi o sucesso. E foi mesmo, que a gente Foi. ganhou prêmio, todas as campanhas, tudo que era elaborado na Cor naquela época, a gente lá fisgava. Exatamente. Fisgava e ganhava. Então, Exatamente. acho que naquela época funcionou bastante, né? Eu acho que cada cenário, cada momento, ou cada empresa que você entra, você tem que ter estratégias diferentes, mas aquilo lá foi muito bom para mim. E você tem a experiência enquanto gestor e como professor. São duas formas diferentes de desenvolver pessoas, né? Quais são as principais diferenças dentro da sala de aula e na prática, né? Onde que isso se conversa? Eu acho que assim, pensando com relação às formações, a sala de aula, quando você entra na sala de aula, acho que você tem que ser uma pessoa que inspire, mas ao mesmo tempo você tem que ser realista. Porque quando você pega um primeiro ano numa universidade, ou até mesmo numa pós-graduação, uma pessoa que está indo lá para pós-graduação em eventos, mas nunca viu a hotelaria na vida, mas quer migrar para isso, acho que a primeira coisa é dar claridade do que ele vai viver, quais vão ser os benefícios e principalmente como vão ser as dores, né? E segundo, partir do princípio, eu vou formar essa pessoa do zero. Então eu tenho que ser didático, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser, em alguns momentos, um pouco mais exigente, porque também se a pessoa não se dedicar, ela não estudar um pouco, ela não pesquisar um pouco, ela não vai aprender, e se não aprender, ela não vai chegar um pouco melhor quando for ao mercado de trabalho. E ela precisa ter claro aonde ela quer dentro daquela área, daquele setor. Quando você fala no mundo empresarial, não é muito diferente. Primeiro que você tem que ter paciência. Hoje, a maioria com o mundo que a gente vive hoje, o mundo atual,
Se você não tiver paciência na formação, na capacitação, na calma, de sair do zero. Então, um exemplo, hoje mesmo, eu estava mandando uma mensagem para um hotel que eu administro, falando se a assistente comercial, né, que entrava hoje, se a trilha de formação dela está acontecendo, né? E me pedindo para me mandar a trilha para poder olhar se eles estão fazendo tudo o que precisa ser feito para acolher aquela pessoa. Né? Então, essa preocupação, ó, eu sei que o meu RH corporativo, ou o meu RH no hotel, né, a gente chama de tag, ele está fazendo adequadamente isso, mas eu quero acompanhar para garantir, porque um onboarding, né, o nome bonito que o pessoal gosta de colocar agora, né, as coisas vão mudando, as boas-vindas, né, é muito importante. Sim. Né, de mostrar onde a pessoa vai trabalhar, o que ela vai fazer, os seus pares de trabalho, os setores, como é, nunca veio de hotelaria, tem que passar um estágio, não adianta botar ela no fogo, passar um estágio por todas as áreas. Não é diferente da educação. A única diferença é que na educação você não dá tantos feedbacks. E no mundo corporativo você precisa cada vez mais dar feedbacks. Com certeza. Né? Hoje, é quase que o feedback é diário. Para você chegar ao objetivo e fazer com que aquele colaborador, funcionário, emocionador, tem vários nomes que se dão aí. Emocionador. O Tauá usa isso, né? Eu tive um prazer de trabalhar um ano lá com o Tauá, e eu acho o nome muito legal, né? Dentro do conceito e da proposta. Mas essa pessoa que está entrando, ela precisa ser bem acolhida, ela precisa entender como funciona a empresa, ela precisa saber por que o departamento dela é importante perante ao contexto, o lado, né, eu sempre uso o corpo humano ou o esporte como exemplos, mas aquele departamento que ele representa dentro de um corpo humano, né, um é coração, outro é pulmão, outro é cérebro, e todos são importantes, né, dentro daquele contexto. Então, quando você dá o feedback, eu acho que mais próximo, quando a gente fala no mundo corporativo, e diariamente, você consegue extrair mais e trazer aquela pessoa junto consigo. Ou não. Às vezes até identificar que aquela pessoa está perdida, não é ali o universo dela. E você falar para a pessoa, olha, cara, eu acho que você está no mundo errado, eu acho que você está na profissão errada, eu acho que você tem que ir. Que eu acho que o bom profissional é esse. É aquele que, com franqueza, transmite o que precisa ser transmitido para a pessoa. Então, isso eu aprendi muito no Clube Med, né? Um pouco mais de franqueza, claridade, porque eu fui trabalhar com europeus, e os europeus, né? Meu primeiro treinamento de team building que eu tive, né? Veio um francês lá, um formador, e eu tinha acabado de chegar 3 meses de casa, né? E ele falou assim, olha, é o seguinte, né? Terminando o treinamento, você tem que, né, e eu era só de diretores, o team building era de diretores. Você tem que chegar e falar para o seu chefe o que você não gosta do seu chefe. Na lata. E os seus pares também vão falar o que não gostam de você, e você vai ter que ouvir, processar, absorver. Claro, fala também o ponto positivo, mas ponto positivo. Mas assim, imagina você chegar para o seu CEO, né, que eu te conheci há 3 meses, falar, olha, Yannick, acho que seu one-to-one é meio rude, ou que isso não era verdade, tinha outros pontos, né, não faz sentido eu falar aqui, mas foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, mas é o lado franqueza, né, é o lado que às vezes você fala, poxa, se eu tivesse em outro universo, talvez aquele negócio seria meio... É que brasileiro não tem muito isso, né? Nós somos mais polidos, né? Come pelas beiradas, não tem muito essa coisa direta da crítica. Sim, mas eu acho que quando você estabelece uma confiança com o seu, né, colaborador, como líder, pensando em líder, ou até mesmo com o seu par, quando você estabelece uma confiança, é isso que é o difícil. É muito difícil, mas você consegue ser mais transparente, sem ter aquela dor. Com certeza. Porque aquela pessoa absorve, falando assim, não é meu chefe que está falando. Isso aqui é uma consultoria de graça que uma pessoa mais experiente está dando para mim. Sim. Com certeza. Sim. Né? Então, aquele choque negativo, porra, de novo falando sobre isso. Não. Sabe, a pessoa encara de uma outra forma. É difícil,
é difícil. Mas quando você estabelece esse jogo logo no início, com aquela pessoa, e a pessoa acredita que aquilo é algo que funciona e que não é para derrubar e sim para melhorar, a coisa vai. E você absorveu isso e levou isso para o seu modelo não, de mas gestão. Meus primeiros dias, eu pensei que eu ia mandar ele embora do Clube Med. Nem foi o Denis, foi o Henri Giscard d'Estaing me ligando, falando que meu forecast estava muito baixo e me enchendo o saco, não sei o que lá, puxando isso, aquilo, de uma forma objetiva, Sim, né? Não sim. nem ríspida, mas objetiva no estilo que eles trabalham. Eu falei, putz, você mandando ele embora. Não vou Já passar era. os 3 meses. Acabou. E eu aprendi com isso. Falei, não é assim. Né? Sim. Porque a gente saía de uma reunião, minimamente a gente tinha 2 reuniões com o board mundial, né? Fisicamente, olho no olho, planejamento estratégico e revisão do planejamento estratégico, e que não era apontar de dedo, mas era assim, o cara ficava de pé, o VP financeiro, e falava, não, o seu business plan está errado, Jefferson. Mas não falava assim, não, excelente business plan, aquela introdução, não, ele ia direto ao ponto. Sim. Então eu fiquei assustado, não vou dizer que não. Mas depois eu aprendi que saiu da sala ali, vamos tomar cerveja, vamos... Era para o meu bem, para o meu aprimoramento. Então eu aprendi isso. E quando eu saí do clube e fui para Bourbon, né, que era uma administração familiar com algumas características próprias, eu misturei um pouco do que eu tinha lá na Cor, porque precisava, e do outro lado eu trouxe com os meus liderados um pouco mais de objetividade e franqueza. E isso funcionou. Legal. Né? E aí, depois de toda essa carreira, você resolveu empreender. Sim. Foi. Empreender. E aprender. E aprender fazendo uma escola para resultados. Que doideira. Doideira. Eu fiz 2 coisas. Na verdade, assim, quando eu saí da Bourbon, que foi em 2018, um pouco, né? Julho de 2018, o que eu falei, né? Tô com os meus 50, a gente sabe que todos nós, como profissionais, temos os nossos valores, podemos contribuir bastante com o mercado de trabalho, mas do outro lado a gente tem que pensar na nossa vida também, né? Sim. Né? Quando, né, você chegar aos 60, quando você chegar aos 70, o que você vai querer ter, fazer e usufruir? Então eu falei, eu acho que está no momento de buscar o meu empreendedorismo. E o meu empreendedorismo, por sorte, me ligou por 2 caminhos, né, ligados à hotelaria. Quando eu saí, logo de cara, quando eu saí do Bourbon, eu tive a oportunidade de fazer quase um ano de consultoria para o Tauá. Sim. Né, no momento ali de crescimento do Tauá, e eu fiquei lá com a Lisete e aprendi muito, né, com eles, né, pessoas super inteligentes, muito capazes e com uma tomada de decisão assim muito, muito rápida, né? Então, eu dava exemplo que às vezes eu apresentava uma solução para a Lisete numa sexta-feira, segunda-feira me ligava falando assim, Jefferson, já implantou? Mas eu falei, eu não fui contratado para implantar, fui contratado para ser consultor. Falou, não, pode apertar o acelerador aí, fala com fulano, fala com ciclano e vamos implantar. A sua ideia faz sentido, é isso mesmo, vamos embora. Sim. Então foi muito bom, porque a gente aprende que como empreendedor a gente precisa tomar decisões rápidas, para o bem e para o mal. Né? Então foi uma lição aprendida na passagem ali para o Tauá, e foi muito legal conviver com a família, né? O Daniel, a Lisete, né? Todo o grupo ali empresarial. E quando eu estava fazendo a consultoria, abriu a oportunidade da Hotel Care, da minha operadora hoteleira, e ao mesmo tempo eu falei, eu gosto da educação, né? Depois da Uninove, a Embi Morumbi, eu fiz mestrado, dei aula no pós-graduação no Senac, eu fiz várias imersões. De vez em quando ainda contribuo na Roberto Miranda, né? Com alguns temas. Então, eu nunca abandonei essa área. E falei assim, eu posso talvez contribuir com o nosso setor na formação e capacitação. Então, Hotel Care, meu negócio empresarial mais forte e que a gente sabe, né? Que é difícil também ser administrador hoteleiro, né? No mundo atual não é fácil. E do outro lado, Escola para Resultados, com esse objetivo de
trazer conteúdo, formação para a hotelaria e para o turismo. Legal. Mesmo sabendo que a gente tem gente querendo aprender, mas muita gente, e aí também é o desafio de conscientizar que para você crescer, você precisa estudar. Exatamente. E se atualizar também em várias coisas. Né? Então, hoje eu me divido entre escola para resultados e hotel care. E a vida pessoal, como é que se equilibrou nisso tudo aí? Porque Putz, cara. você teve momentos aí que você morava mais no aeroporto do que em casa. Né, então, minha experiência core, Clube Med e Bourbon foi muito forte com relação a viagens, né? É claro que com o Bourbon menos, foi diminuindo, né? Uhum. A core muito, mas aí ainda não estava, né? Não tinha casado, não tinha filhos. Bourbon viajava também quase toda semana, minimamente indo para Curitiba, na sede, né, da Bourbon. Sim. Clube Med, às vezes, eram viagens quinzenais, às vezes, que a gente saía e ficava na Europa, ou ficava e tinha muito sábado e domingo acompanhando. Necessário, não estou dizendo que não era necessário. Sim, faz parte. Faz parte do jogo. Então, isso me tirou muito da minha vida profissional. Então, eu coloquei comigo mesmo que na minha vida empresarial, eu iria trabalhar bastante, como continuo trabalhando bastante, mas não iria abrir mão de outras coisas relacionadas ao que eu abri mão no passado, Sim. a coisas que era participar da vida escolar do meu filho, de fazer atividades com ele, de ir numa reunião de pais, ou seja, coisas que são mínimas, mas que a gente acha que são pouco importantes, mas são muito importantes. São muito. Com certeza. Muito. Então, hoje, né, por exemplo, sexta-feira tem reunião do meu filho lá na escola para a integração lá, que a gente quer que ele vai estudar na Alemanha, 9h da manhã, minha agenda está fechada, sinto muito, vou lá para a reunião. Essa é a reunião mais importante do dia. Exatamente. Legal. Então, eu comecei a olhar, para minha atividade física. Então, eu tenho meu tempo. Não, você está bem fisicamente. Emagreci bastante. Então, ou é na hora do almoço, se eu estou aqui em São Paulo, é na hora do almoço, ou no final do dia. Eu estava em Natal a semana passada, todo dia no final do dia, corrida na litorânea. Melhor, né? Nordeste é muito melhor. Eu ia dizer que... Mais motivador. Mais motivador. Então, o que acontece? Eu fecho a agenda. Legal. Tem alguma coisa que me interessa, que eu preciso fazer, eu fecho a agenda. Não deixo de fazer as minhas atribuições, as minhas responsabilidades, mas hoje muito mais criterioso, muito mais objetivo e equilibrando. Já teve o meu momento de muita dedicação, agora é o meu momento de equilíbrio para daqui um tempo colher os frutos disso, né? Eu como empresário hoje, né? Eu tenho... meu tempo de empresário, que depois eu quero só ser, né, conselheiro. Só falar assim, vai para a direita, vai para a esquerda. Tá chegando lá. Se Deus quiser. Para curtir a vida. Legal. Para curtir os últimos anos da nossa vida, que são importantes e a gente precisa fazer. Então, eu não deixo de não tirar as férias. Tirei férias agora no Carnaval, né? Fiquei uma semana viajando. Vou tirar umas férias em abril, né? Sempre 15 dias que eu tento tirar. E não abro mão disso. Você consegue viajar descansando? Consigo. Chega no hotel, só faz o check-in e tá tudo certo. Não consegue ficar... Não, você olha uma outra coisa, mas a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, né, também. Tem um outro lado. Desconectar um pouco, né? Não, eu acho que às vezes é uma coisa que a gente tem que aprender. O problema tá ali, ele vai acontecer, e se você tratar ele de forma muito estressante ou menos estressante, não vai ser diferente. Então, para que eu vou me estressar? O problema caiu no paraquedas. O que eu vou fazer? Eu tenho que resolver, orientar as pessoas para resolver. Agora, se estressar, ficar nervoso, já aconteceu e vai acontecer sempre. Então, com a experiência, com o tempo, você vai amadurecendo para ele não te impactar tanto, não deixar você pesado. Eu quero ter a sua paz de espírito quando eu crescer, Jefferson. Você tá novinha, né? Calma. Quando chegar aos 57 anos que eu Passa tenho, uma paz. Você vai conseguir. Você vai ver. É natural. Épocas no Clube Med que eu não dormia, épocas de Bourbon que eu não dormia. Hoje, né, isso já não me tira o sono. Você vai amadurecendo. Isso é coisa da vida.
Você né, tem... da evolução. E a lazer você tem viajado para onde? Olha, Uber, eu teve minha época, filho pequeno, Disney, bastante, eu fui bastante para os Estados Unidos, e aí concomitantemente, né, Nova York, Chicago, né, sempre tinha uma complementação. Eu tô numa época, aí no Covid foi a época Brasil, né? Então aproveitando os destinos do Nordeste, principalmente. Também, de vez em quando, um resort, né, coisa do gênero. E agora eu tô meio América do Sul. Ah, legal. Eu tô na fase América do Sul. Né? O ano passado até fui para a Alemanha, mas é porque, como eu comentei anteriormente, quero que o Thomas, meu filho, estude na Alemanha. Tá. Então, eu não conhecia a Alemanha, então eu fiz uma rodada nas cidades possíveis que ele ia estudar para entender a cidade, como é, visitar as universidades, né? Legal. Né? Umas férias meio, né, de reconhecimento. Mas eu tô muito na vibe América do Sul, né? Então... né, Argentina, Chile, Peru, nos últimos anos eu rodei por essas regiões aqui, conhecendo um pouquinho, né? Legal. E que lugares bonitos. Acabei de voltar agora de El Calafate e El Chaltén. Fantástico. Fantástico. Os glaciares ali são fenomenais, né? As trilhas, lugares para as caminhadas. Parece que você está na Europa. É algo, assim, inexplicável, né? Ushuaia, ou Ushuaia, como eles gostam de escrever, também um lugar maravilhoso, tanto no inverno quanto no verão. Então, são lugares, assim, aqui próximos, né? 3 horas de voo, 3 horas e meia de voo, né? Um pouco mais. Custo-benefício bom também, né? A Argentina tá ficando caro por causa do câmbio. Sim. Mas, cara, é muito bonito, né? É um lugar, assim, que vale a pena conhecer. Chile é a mesma coisa, né? Então, fazer essas viagens, Atacama é maravilhoso. E se você pudesse escolher uma viagem que te mudou, assim, toda viagem é uma experiência diferente, mas tem algumas que são viradas de chave, que são realmente transformadoras. Eu acho que, assim, sempre a primeira viagem internacional é uma. Então, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional mesmo, né? Porque eu acho que para a Argentina, aqui cidades vizinhas, né? Sim. Quase. Mas internacional foi uma que eu fui pela Cor para um congresso em Chicago. E eu fui para Chicago, uma puta cidade, né? Uma Nova York organizada, bonita. Tem frio? Eu só tive só de ir no calor. Então, essa primeira viagem me mostrou assim que o mundo era muito diferente, que o mundo era muito, né? Assim, formador, né? Porque você vê culturas novas, conversa com pessoas diferentes. Visita lugares distintos, você vê que, né, eu falo sempre hoje, né, quando eu fazia turismo, todo mundo fala que o Brasil é bonito. O Brasil é bonito. Sim. Mas o mundo é maravilhoso. Sim. Com certeza. E uma outra que me marcou, eu era de Osasco, como eu falei, né, família simples, humilde, né, meu pai era motorista da prefeitura, minha mãe era contadora, tive a sorte de estudar na Fundação Bradesco, tive a sorte de construir carreira. E eles nunca me puderam propiciar a Disney. Então, minha primeira ida para Disney, eu chorei. Legal, Foi um sonho de infância realizado. Né? 33, sei lá, 34 anos. Quando eu parei, eu chorei. Porque eu acho que é uma coisa... Quando você tem um sonho, um objetivo, quando você conquista ele, faz bem para você. Né? Te traz. E aí, depois eu voltei várias vezes. E eu acho que a Disney é algo que nos ensina muito, quem trabalha com hotelaria e turismo. E aí você vai, Las Vegas também, para quem gosta de hotelaria, conhecer os hotéis de Las Vegas, fazer visita técnica nos hotéis de Las Vegas. Então, Dubai, né? Então, vários lugares que eu fui. Sempre quando eu vou a turismo, eu faço esse road trip em alguns hotéis para conhecer, para visitar, para degustar um almoço, um jantar, porque a gente vive disso, hotelaria, Exatamente. né? Então, a gente desfruta, tira um lazer, mas ao mesmo tempo aprende. Tenta trazer algum aprendizado. Mas né? eu acho que essas 2 viagens foram muito marcantes, né? Porque a Disney, aquele desejo de criança, e a primeira viagem internacional, né? Eu e ele temos uma viagem emocionante, tá? Qual? É verdade! Chile! Porque essa é boa! Como ele falou, né? Ele conseguia... acho que uma das coisas boas da gestão do Jefferson também é que ele sempre batalhava muito para que a gente tivesse reconhecimentos pela performance. Uhum. E uma delas foi uma campanha que ele fez de vendas, que os 10 melhores vendedores iriam para o Chile. Né? Eu fiquei em segundo lugar,
E a gente foi e a gente dividiu o mesmo quarto. E aí a gente tá lá fazendo o tour, né, e tal. Aham. Aí o guia brasileiro falou assim: em relação a terremoto, já faz, sei lá, uns 5, 6 anos que não acontece um terremoto forte. Forte. Acontece um terremoto forte. E a gente indo pra Vina Del Mar. A Ana Raif estava grávida, né? Não, acho que era a Ana. A Ana estava grávida. Ana Paula. Putz. Eu acho que era ela que estava grávida. Vou lembrar de todo mundo. Era um grupo eclético. Bem Eclético. E eclético. aí, estamos num restaurante em Vina Del Mar. Restaurante assim, só Beira-mar. Oi? Beira-mar. Beira-mar, envidraçado, tipo, não Nossa. tinha nem nada. E estamos lá, tranquilo. E Apreciando não a sei o quê. paisagem. E aí né? os caras falaram assim: outra coisa, os colaboradores de restaurante, de hotel, são tudo preparados para Caso se acontecer alguma um coisa. terremoto, alguma coisa e tal. A gente estava sentado em lados opostos. Eu vou contar o meu lado do que eu vi. Tô lá, a gente tá daqui a pouco começa um tremorzinho. um barulhinho. E aí, a hora que eu olhei pro funcionário, o funcionário, ó, Sumiu, Se saiu. eles correndo, né? saíram assim, correndo. Aí começou mais forte. Cara, assim, foi um negócio assustador, assim. Foi. Foi muito forte. Eu fiquei paralisado, literalmente. Eu fiquei assim, sem reação nenhuma. Se caísse na minha cabeça, eu ia morrer ali, porque... A gente... Mas foi 6,4. 6,4, Foi muito forte. Foi muito forte. Balançava de você ver balançando. Mas e aí, vocês ficaram lá Não, esperando aí a acontecer? gente, cada um depois... Teve uma reação. Uns cada um caras de tá- pé saíram correndo, outros ficaram parados que A nem gente eu. brincou, Adri Fontanelli, maravilhosa, porque ela que era que tava fazendo os câmbios, né? Assim, ela que ficava lá calculando, deu quanto e tanta conta. A gente brincou que ela calculou quanto nesse tempo todo, calculou, deu a conta, correu, voltou. Não, Só que não. e era legal porque É, depois do grande tem continua. Então a gente foi pra rua e aí você via no asfalto coisas rachadas, essas coisas, e continuava balançando, né? continuava balançando. E assim, né, Não. marinha de primeira viagem, aí você quer contar a segunda parte, né? Quero contar a segunda parte. Aí, beleza, passamos toda aquela emoção e tal, enfim, e estamos lá dormindo. No novo hotel. No novo hotel Vitacura. Aí daqui a pouco, cara, sei lá, acho que era 4 da manhã, né? Literalmente, a gente sentiu fazer assim, O prédio E a cama fazia tum, tum na Nossa. parede, assim, ó. Aí ele só virou pra mim. Ele virou pra mim e falou assim: Uber, você sentiu isso? Eu falei, senti, chefe. Vamos descer? Ah, não, tá de boa. Ficamos. Mas foi legal. Mas foi uma experiência única, né? Com certeza, Eu já voltei algumas vezes pro inesquecível. Chile, graças a Deus. Não teve Não que passar por tive isso de novo. Nenhuma sensação. Mas é aquilo que eu falo, eu acho que cada viagem, por exemplo, Atacama no Chile, né? Você vê aquele deserto, né? Ver os geysers, né? Ir lá observar as estrelas. Você vai agora no glacial ali, no Perito Moreno, né? E subir no glacial, imaginar que aquilo é desde a última era glacial, que foi praticamente foi além da Antártida, né? Ou dos polos, o único lugar no mundo ainda que o glacial não derreteu, né? Então, tá derretendo, mas ainda não derreteu. São coisas únicas da natureza, né? Que você fala assim, cara, como, né? É porque tem a cordilheira, então o vento frio do Pacífico entra por ali, então forma as nuvens, neva o tempo todo. Então é muito engraçado que você está caminhando com puta sol, uma temperatura de 10, 12 graus, daqui a pouco você faz uma curva no parque e aí você dá com um tempo feio, com aquele geleira de 60 metros de altura na sua frente. Você fala, como isso é possível, né? Doideira. Então, né? acho que... Por que eu gosto de viajar? Porque eu falei, porque enriquece, você aprende com hotelaria, mas se você vê coisas que você começa a respeitar o todo e começa a ver a vida com outros olhos e você fala, puxa, eu preciso aproveitar mais cada momento da minha vida. Legal. E principalmente viajando. É uma coisa que eu não abro mão. 2 a 3 viagens por ano, eu não abro mão, né, de fazer, porque eu acho que cada lugar, né,
que você aprende alguma coisa nova. Se você tivesse que dar uma dica de ou livro, ou filme, ou documentário que um hoteleiro deveria ver na sua carreira. Olha, Ver, ler ou ouvir. puxa, agora me deu um branco. Eu, como sou da área de comercial e de vendas, tem aquela série do advogado. Suits. É uma que eu gosto bastante de indicar, né? Porque eu acho que é algo fenomenal, porque te dá boas dicas, boas lições de como negociar, como ter postura e atacar, recuar. Tem alguns filmes, né, que eu assisti sobre Las Vegas, sobre Dubai, que são filmes locais, né? Não tem nem tradução, acho que não procurei aqui, não assisti, não encontrei, né? São dicas de hoteleiros lá de fora, né? Que mostram muito o background, né? Com séries que mostram background da hotelaria e que valem a pena dar uma pesquisada. Se eu não me engano, traduzindo para o português, é Nos Bastidores de Las Vegas, que mostra um pouco dessa história do jogo, da hotelaria, né? Conta um pouco da história e depois vai pro dia a dia. Então, tem um livro lá, de Dubai, que o Sheikh Mohammed, né? Eu comprei o livro, ainda não li, mas é um livro muito interessante que explica como foi edificado e como Dubai, de um deserto, foi transformado num centro, né, de hotelaria, de turismo, né, mundial, de hospitalidade. Então, um livro interessante, né, que é o que todo morador de Dubai meio que lê como referência, porque ele é tratado como um ídolo. Sim. Né? Até o Paulo Mâncio trabalhou para ele, né? Olha. O Paulo Mâncio, que trabalhou comigo na Accor, e agora acho que está na Marriott, né? Como diretor de desenvolvimento, estava na CBRE. Ele trabalhou para ele, né? Que é um grupo empresarial dele, né? Do Sheikh, que ele é o cara mais importante do Dubai, que fez todo o desenvolvimento, né? Então, quando você entende o que é aquilo, claro, tem pontos positivos e pontos negativos. Ninguém fala que a palmeira, né? Ela tem problemas de drenagem da água, que a água fica parada, então tem cheiro. Ninguém fala sobre isso. Mas a ideia, o conceito de fazer aquela palmeira, né, aquele desenho com os hotéis em volta, é fantástico. Quando você chega lá e fica ali na palmeira, né? Você fica ali no Atlantis, né? Eu tive o prazer de ficar ali no Atlantis, hospedado, e você vê tudo aquilo. Aí você vai no Four Seasons, você vai visitar esse hotel e você fala, esse é outro mundo, né? O Brasil ainda é peixe pequeno. Um negócio pensado, né? Bem Peixe pensado. pequeno com relação poxa, agora tem uns polos de Cabo Branco lá em João Pessoa, mas ainda é muito pequeno. Até mesmo Cancún, né? Acho que foi o primeiro grande insight, desenvolvimento de polo hoteleiro no mundo, né? Junto com Las Vegas. Eu fui a Cancún há 30 anos atrás. Aí eu comparo, eu tirei fotos iguais de Cancún há 30 anos com Cancún agora. A estrada, né, que vai para Praia del Carmen, que vai para toda aquela região turística, cara, não tinha nada há 30 anos atrás. E agora? Hoje não tem um espaço vazio. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porém, para você ver como o turismo mudou, né? Desenvolve os destinos, né? Um pouco, às vezes um pouco exagerado, mas tudo tem que ter o seu controle. Eu não falo, Las Vegas cresce ordenadamente, né? Ninguém coloca mais 200 cassinos lá, aparece um ou outro. Então é um desenvolvimento ordenado. Hoje Cancún já tem um desenvolvimento ordenado, já pararam de fazer tanta exploração. O Brasil é muito pequeno ainda no desenvolvimento de hotelaria e turismo. E que se isso acontecesse, aí nós teríamos aquilo, né? Um pleno emprego, talvez teríamos mais turistas internacionais, porque concomitantemente viria um aeroporto, viria charters, fretamentos. Desenvolvimentos que ajudariam nesse sentido. Né? Exatamente. Quando você desce em Punta Cana, né? Você pousa em Punta Cana, você vê no aeroporto pequenininho, super modesto,
comparado com alguns aeroportos que a gente tem no Brasil, no mundo, mas você vê assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 aviões de fretamento do mundo inteiro. Uhum. Né? Essa é a grande diferença, que nem isso tem. Né? É Mas acho difícil, é logística, é distância. Ok, eu entendo tudo isso. Né? Já fiz há vários estudos, a gente fez isso no Clube Med lá no passado, para tentar trazer mais mercado internacional. Mas também a gente tem oportunidades no turismo aqui que é a melhor idade lá fora, que já viajou, já foi para 200 vezes para Punta Cana, já foi 200 vezes para Cancún, já foi à Europa, conhece a Europa inteira, já fez por caminhada, já fez por trailer, já fez viagens pontuais e quer conhecer lugares novos, né, distintos. E é um público que tem dinheiro e tem tempo. Exatamente. Porque, diferente da gente, né, que demora para se aposentar, né, pela realidade que a gente vive, eles se aposentam, eles têm aquele plano de trabalho, eles param. A partir de então, vou viver. E vão aproveitar, né? A vida, e uma das coisas que eles fazem é viajar muito. É isso né? aí. Boss, eu chamo de boss, viu, gente? Porque foi um grande gestor aí na minha carreira. Obrigado, Huber. Tamo junto. E eu sou honrado de ter você como né, uma pessoa obrigado. Que participou, né? E ver você aqui apresentando, ver você aí legal. seguindo um caminho, né, diferente, né? Como influencer, como representante, né? Sim. Né, de uma visão, de um foco. Eu acho que muito feliz. É aquilo que eu falo, né? E com certeza todos nós temos as nossas pessoas que passaram na nossa vida, e como eu falei aqui do Manuel Carlos, falei do Yannick, né? Não falei do Alceu Vezoso, peço desculpas, mas todos esses me ensinaram muito como pessoas para gente que me lideraram e me ensinaram, né? Às vezes eu fui difícil para mim aprender, tomar porrada, mas depois, quando você vira empreendedor, você vê que aquilo foi muito útil para sua formação, para poder ser mais sólido como empreendedor e poder encarar os problemas de uma outra forma. Não, eu agradeço muito também por tudo que você significou na minha carreira. Acho que teve etapas muito importantes, né? Me proporcionar trabalhar em outro estado, esse desenvolvimento todo que você fez foi realmente muito importante, mas é isso, eu acho que o que você passou para mim, eu replico para outras pessoas e assim por diante, eu acho que a gente vai formando, né, essa coisa boa. Mas vamos para a pergunta final. Vai ter que ter parte 2, que tem muita coisa que a gente precisaria falar contigo. Com certeza. Estou sempre à disposição. Fechou? Estou sempre à disposição. Qual que é o sentido da vida para você? O que você pensa, né, em termos de legado? Eu sei que a pergunta é complexa, né, mas acho que é importante. Eu vou seguir na linha do seguinte. Eu acho que sempre acreditei que ajudar e formar pessoas fazem o mercado melhor. Então, eu vou sempre trabalhar para isso. Seja com a escola, se um dia eu resolver não ter mais a escola, seja na carreira solo, formando, mentorias, coisas do gênero, formar pessoas me faz bem e ver essas pessoas crescendo e se desenvolvimento me faz bem. Não para ser lembrado, é para ajudar mesmo. Passar um pouco que as pessoas me passaram, que eu aprendi com algumas pessoas muito boas que passaram na minha vida e que eu possa multiplicar. O mundo mudou? Mudou. Mas algumas bases não mudaram. Não mudaram. E outra é cada vez mais desfrutar da vida pessoal. Ou seja, cada vez mais poder aproveitar tudo que a minha família, minha esposa, meu filho, tudo que o mundo pode me propiciar. Então, eu me imagino daqui a anos, ou poucos anos, né? Não dá ainda para prever, mas já estou nesse cálculo disso, pegando a estrada, viajando, meio que sendo nômade, né? Legal. Morando um pouco aqui, um pouco acolá. Até um dia que falar, gostei muito daqui, então vou ficar aqui, ó. Entendi. Mas eu tenho esse objetivo para aprender, para ver culturas novas, para viver e não ficar arraigado num único lugar, numa única cidade, né? Porque eu acho que tem muito ainda para aprender. Graças a Deus, minha vida profissional
me propiciou, né? Porque, né, a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma para poder fazer isso. Sim, E me fez mostrar que tem muito mais para conhecer, que legal. né? Pontos para viver. E eu quero fazer isso com calma, com tranquilidade. Voltar a alguns lugares que eu já conheci com calma, tranquilidade. Sem aquela coisa, puxa, né, eu fui para El Chaltén agora, fiquei só um dia lá. Eu ficaria 3 dias, faria 3 ou 4 trilhas, subiria no glacial, né, para fazer a caminhada em cima da área ali do glacial, que não deu para mim fazer. Fiz isso em Perito Moreno, né, mas não deu para fazer nos dois. Então, são lugares que eu desceria de trailerzinho lá, ó, De boa. pararia ali, ficaria... Quanto tempo? Ah, não sei. Quanto der na telha, né? Depois descer até o Ushuaia, depois de repente pegar um barquinho, né? Pretendo, eu brinco com a minha esposa, que se ela não for, vou eu. Eu quero ir para a Antártida, Legal. né? Quero conhecer a Antártida, vou conhecer, Bacana. né? Que é um sonho que eu tenho, né? Uma meta, né? Então são coisas que precisa ter um pouco mais de calma, tranquilidade, porque a Antártida é uns 20 dias, né? É um navio, um cruzeiro que é longo, extenso, passa em Malvinas, para em Ushuaia, desce para a Antártida, navega por lá, volta, não é uma semaninha Que vai resolver. que vai resolver. Então, é isso que eu quero para minha vida futura. Fechou. Esse é o verdadeiro luxo agora, né? Tempo. Sempre Ter tempo. foi, é que agora... Agora as pessoas pessoas- entenderam. Eu né? acho que o Covid transformou as pessoas, né? Quando as pessoas começaram a ficar em casa e voltaram a praticar esporte, levaram as crianças na escola quando puderam levar, ou de estar próximo com a família, começaram a olhar o mundo de uma outra forma. Mas Com certeza. sempre quem pôde, né, aproveitou mais o tempo. É que a gente via isso como uma penalização, né? Um negócio que não era permissivo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que Só trabalhar, eu tenho que trabalhar. trabalho. O Peter, a gente teve algumas parcerias juntos, sabe? Eu trabalho bastante, eu encho o saco bastante. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho cada vez mais me dedicado a correr, né? Vou fazer as minhas maratonas internacionais, estou me preparando para fazer maratona, já fiz meia, vou fazer algumas meias, né, fora de São Paulo, vou preparar para uma maratona, vou fazer maratona internacional, começando aqui pelo América do Sul, quizás eu tenha condições ou, né, pace, coisa para fazer lá fora. Então, essas coisas são Sim. coisas que mudam a gente, né? Ontem eu fiz uma de 10, diminuí o meu tempo de 10, fiquei super feliz, né? Então, tô chegando a menos de 50 minutos. Tá me inspirando, viu, chefe? Tá me inspirando. Vamos lá. Quiser, a gente vai correr junto aí, meu amigo. Fechou. Deixar o kitzinho da nossa patrocinadora, a Realgens, tá? Ah, que legal. Bacana. Obrigado pelo presente, né, da Realgens, patrocinadora aqui do Talking. E é importante, né, a gente ter esses patrocinadores, pessoas que acreditam na formação, na capacitação, na informação. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo, porque são formas, né, de todos conhecerem os profissionais da hotelaria, quem está chegando de assistir e ver, né, o que cada um fez, o que precisou fazer para chegar lá. Então, parabéns, Realgens, pelo apoio aqui Fechou. do Lobby Talk Show. E também agradecer a R1, que está conosco desde a primeira temporada também. Rafa, a equipe, todo mundo que está aqui na produção, que é super importante para a gente estar aqui dando voz a esse conteúdo. Sem eles, nada existe, né? Nada a gente existe, desses Precisamos de apoiadores. apoios. E aceitamos mais, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Sempre, né? Quanto mais, melhor. Gostou de estar no nosso lobby? Gostei. Eu gosto desse modelo, né? Papo aí. Sem nenhum tipo de conteúdo, de formalidade ou de perguntas e respostas, né? Fechou. Já estabelecidas. Foi muito bom. E aí, Nai? Como é que foi? Eu que te pergunto. E aí, como que foi? Pra mim tá ótimo. Foi Bate-papo. ótimo. Cada vez é igual andar de bicicleta. Vai começar. Aí você vai entrar em velocidade e vai embora. Vai que Exatamente. É como se você... Pensa que é como se você estivesse lá mandando uma pergunta, só que em vez de você digitar a pergunta, você tá... Tá aqui, né? Ou narrando no WhatsApp a pergunta, você narra aqui. Mesma Fechou. coisa. Fechou. Foi ótimo. Gente, Obrigada, muito Jefferson. obrigado a todos que tiveram presentes aqui nesse episódio, né? Foi muito bacana. E até o próximo, pessoal. Um abraço, gente. Obrigada, um abraço. Até o próximo.